Luciano Kleber, você está aqui para não só participar, opinando em tudo, mas também para falar da pesquisa polêmica, pesquisa feita pela FEComércio, referente ao Natal e Natal. Você deve ter escutado o programa, a gente esteve aqui com o Daniel Menezes na terça-feira, o blog do BG levantou alguns questionamentos, e aí a gente resolveu convidar você para que você esclareça para os nossos ouvintes qual foi a metodologia, como é que funcionou a pesquisa da FEComércio. Bom, primeiro a gente precisa destacar, antes de mais nada, registrar que o presidente Marcelo Queiroz, gostaria de estar ele aqui hoje, mas me destacou porque de última hora ele foi convocado para uma audiência onde foi com uma série de diretores, um número razoável de diretores da casa, para tratar de assuntos ligados à gestão da FEComércio, e não pôde estar aqui. Primeiro a gente precisa esclarecer, Bruno, Latinho, Beto, ouvintes, alguns pontos que no nosso entendimento foram colocados de forma equivocada. O IPDC, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, ligado à Federação do Comércio, ele não nasceu hoje ou ontem. Ele existe há 12 anos e ele tem por trás toda uma equipe de técnicos, de estatísticos, de economistas que tem total credibilidade e competência para realizar levantamentos desse tipo. O IPDC se atém, como é papel da FEComércio, a realizar estudos que tenham ligação direta com a atividade que a Federação do Comércio representa, atividade de comércio e serviços. Para vocês terem uma ideia, o IPDC realiza anualmente pesquisas sobre intenção de compra nas datas principais do comércio, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, né? A gente faz essas pesquisas todos os anos. Anualmente também no mês de janeiro o IPDC, né? A Federação, através do IPDC, realiza uma pesquisa que traça o perfil do turista que nos visita, quem é esse cara, de onde ele vem, com quem ele vem, quantos dias ele passa, quanto ele gasta aqui em Natal. Então, essas são pesquisas que a gente faz pontualmente, periodicamente, de forma perene, e o IPDC, repito, existe há 12 anos, não foi criado ontem. Então era de se imaginar que este estudo, esse levantamento que foi divulgado, além de ter a chancela da Federação do Comércio, que é uma entidade sexagenária, esse levantamento também foi feito por profissionais que sabem o que estão fazendo e utilizaram toda a metodologia que a técnica de estatística determina. Dessa forma, nós referendamos e reafirmamos todos os números que a pesquisa trouxe. Claro que pesquisa tem também no seu corpo questões que têm uma margem, né, de erro, por isso que toda pesquisa tem uma margem de erro. A nossa teve uma margem de erro de 3,7% e um índice de confiabilidade de 95%. Qualquer estatístico que esteja nos ouvindo agora pode referendar o que eu vou dizer agora. Uma pesquisa, para ela ser considerada confiável, ela precisa ter uma margem de erro menor do que 5% e uma margem de um índice de confiabilidade acima de 90%. Então a nossa, pelos critérios técnicos e estatísticos, ela é perfeitamente confiável e está dentro da técnica. Para chegar aos números, Bruno, ouvintes do jornal do Meio de Cidade, a gente fez a seguinte conta. O frequentador das atividades do Natal e Natal era abordado por nossos pesquisadores e ele era perguntado o seguinte: o senhor, para estar aqui, o senhor veio para cá e gastou dinheiro? Gastei. 2% deles disseram, inclusive, que não gastaram nem um tostão. E, inclusive, quando a gente fez a conta, a gente pegou o número de pessoas estimado pela prefeitura e só considerou 98% desse número. Foram 450 mil pessoas no total estimados pela prefeitura e a gente considerou apenas 441 mil. E perguntava essa pessoa: o senhor gastou? Gastei. Gastou quanto? Ah, eu gastei tanto. O senhor está com quem? Porque, inclusive, foi um dos pontos que foi colocado, que nós não tínhamos levado em conta o gasto familiar. Mas levamos sim. O entrevistado era perguntado o seguinte: o senhor está aqui com quem?
Estou com minha esposa e com meu filho. O senhor gastou quanto? Tanto. E se dividir esse valor pelo número de pessoas para ter o gasto individual. Com isso nós chegamos àquele gasto de R$71 e um pouquinho para o local, né? Para o morador do Rio Grande do Norte, Natal, da Grande Natal, e de pouco mais de R$200 para os turistas, que representaram algo em torno de 14,5% das pessoas que visitaram os polos. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que a gente chama a atenção, Bruno, é que, diferente do que foi comentado, nós fizemos a pesquisa os dados foram colhidos, as entrevistas foram feitas no período de 12 a 29 de dezembro. Mas isso não quer dizer, e aí, mais uma vez, qualquer estatístico que esteja nos ouvindo agora pode referendar o que eu vou dizer, o que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que esses gastos estejam limitados a esses dias. Este é o período de coleta dos dados da pesquisa. A pesquisa considera todos os eventos realizados pelo Natal e Natal, ou dentro da programação do Natal e Natal, que durou do dia 9 de novembro, quando foi acesa a árvore de Mirassol, até o dia 6 de janeiro, quando houve a festa de Santos Reis. E aí, passando por Festival Literário de Natal, os shows da Arena das Dunas, os shows do ginásio Nélio Dias, o Réveillon em Natal, que também foi inserido na programação do Natal e Natal, e a tradicionalíssima festa de Santos Reis. Então, quer dizer, a gente está falando de 58 dias de eventos. Se você pegar aí os quase 81 milhões de reais e fizer a conta pelos 58 dias, dá bem diferente dos quase 4 milhões de reais que foram alegados, que a gente tinha dito que seria o gasto diário. É um número bem diferente. Mais um número que eu gostaria de dar para servir de parâmetro é o seguinte: o comércio varejista do Rio Grande do Norte, Bruno, ouvintes, ele fatura no Rio Grande do Norte por ano algo em torno de 19 bilhões de reais, certo? Isso quer dizer, eu tenho esse número aqui, que esses 80 milhões, esse pouco mais, o nosso varejo mensal, ele fatura algo em torno de 1,6 bilhão por mês. Então, esses 81 milhões em quase 2 meses, quando a gente divide por mês, ele representa 2,5% do faturamento do varejo. Lembrando que nesses recursos que foram movimentados, tá certo? Que, segundo as contas que nós fizemos, estão também gastos em serviços, no táxi, no hotel, tá certo? Então, quer dizer, não necessariamente no comércio varejista apenas, tá certo? Então, essa é uma outra vertente sobre a qual a gente chama a atenção. Quando você fala que foi movimentado, é porque era população local e não turista ou gente de fora? É essa a leitura ou não? Pronto. Muito obrigado por sua pergunta, porque ela me dá a oportunidade de esclarecer exatamente um outro ponto que foi questionado aqui nessa bancada, que usou-se a palavra injetar. Nós, na coletiva que foi feita, nós realizamos uma entrevista coletiva lá na sede da Federação do Comércio, e estavam lá os técnicos do IPDC, o presidente Marcelo, o prefeito Carlos Eduardo e os secretários que estimaram o número de pessoas, que são responsáveis pela estimativa do número de pessoas nos eventos, estavam todos lá para esclarecer esses pontos. Quando a gente finalizou, e viu que 84%, mais de 53 milhões desses 81, haviam sido movimentados por moradores locais, nós tomamos o cuidado de não dizer que tinha havido injeção desses recursos, tá certo? Por 2 motivos, inclusive eu lembro que Mulatinho disse isso aqui também na bancada. A gente não pode garantir que o turista que estava na árvore de Natal tenha vindo a Natal apenas pela programação do Natal e Natal. Agora, veja só, a gente nem pode dizer que sim, mas também não pode dizer que não. Eu não posso afirmar, não. Ele estaria aqui de qualquer forma, mas também não posso dizer que ele só veio por causa disso. E como a imensa maioria, repito, quase 85%, eram de pessoas de Natal, a gente tomou o cuidado de usar a palavra movimentar. Esses recursos foram girados na economia e não necessariamente injetados. Por quê? O cara que é de Natal, que estava em casa, ele poderia, naquela mesma noite que ele foi pro show, ele ir para um outro canto e gastar aquele mesmo valor ou mais. Mas ele também poderia ter ficado em casa e não ter gasto aqueles R$71 em média que ele gastou por pessoa.
O resumo da ópera, meus amigos, é o seguinte: a Federação do Comércio ratifica todos os números, tem plena certeza da correção deles, eles não foram retirados do acaso, eles foram calculados por profissionais que têm competência, habilidade e qualificação para isto, tá certo? E não estão sob qualquer análise comparativa, porque surgiram muitas análises comparativas, sob qualquer análise comparativa que possa ser feita, se for considerado que o evento englobou 58 dias e não apenas o período de 12 a 29, tá certo? Eles não estão fora da realidade, eles não são absurdos sob a nossa ótica. E a Federação do Comércio ratifica esses dados e está, isso é muito importante, plenamente à disposição para responder quaisquer questionamentos de qualquer pessoa que possa colocar em dúvida ou não ter entendido ou ter uma opinião diferente sobre aqueles números. Vamos lá, 13 horas, vamos ao segundo intervalo. Apenas um detalhe, Luciano, excelente explicação do Luciano, que se houve confusão entre injetar e movimentar, foi dada assessoria de imprensa da Prefeitura de Natal, ao qual enviou um release dizendo que o Natal tem injetado na economia de Natal 80,9 milhões de reais. Está aqui o release aberto na minha frente.